gente queria agradecer em nome do programa CCBB Educativo Arte e Educação, que desde abril desse ano ele é realizado pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia. A gente queria agradecer a artista Maria Helena Andrés por estar conduzindo com a palavra com a gente da exposição Construções Sensíveis. O Com a Palavra, a gente sempre tem um convidado que faz uma mediação, uma leitura da exposição. Para a gente é uma felicidade muito grande ter ela aqui hoje. Eu sou sobrevivente aqui desses artistas que tiveram na primeira Bienal de São Paulo, segunda Bienal, e que participaram do movimento construtivo brasileiro. Nós ficamos representando Minas Gerais, um grupo muito pequeno. Éramos considerados no Rio e São Paulo como artistas independentes. Mas agora chegou-se à conclusão que nós fizemos realmente um grupo e que participamos do movimento viajando para São Paulo. O Mário Pedrosa vinha aqui a Belo Horizonte para ver esse grupo. Quer dizer, então houve assim uma participação boa da do grupo mineiro no movimento construtivo brasileiro. Eu não conheci pessoalmente Torres Garcia, mas eu sei que ele fez uma exposição muito bonita no Museu de Arte Moderna, e no incêndio do museu, os quadros dele todos foram queimados, sabe? Então isso foi muito triste. Agora, Torres Garcia era um artista que pesquisava a relação existente entre o construtivismo que veio da Europa e os índios da América Central, os índios da América Central. Então, achei muito interessante. Eu também estou pensando nisso, nos nossos índios e os construtivistas europeus. Então, achei que teve uma ligação qualquer, um encontro de sensibilidades. Ele já é falecido, mas foi muito conhecido, famoso, ele e Maldonado, da Argentina. Esse aqui me lembra muito as suas colagens, não? Não acha que Fala, parece? eu nem conhecia. Fala um pouquinho sobre suas colagens, porque parece muito com esse aí. Parece com as minhas colagens. Com certeza ele fez colagem também, né? Porque para fazer tão certinho assim, isso daí está parecendo. E as minhas colagens foram... É uma forma também de eliminar a tinta, porque a tinta estava me fazendo mal. Então eu passei a usar a tesoura e o papel colorido. Ao invés de colocar cor, porque a cor estava me dando alergia, passei para o papel colorido com a tesoura e colando. Então dá umas colagens parecidas com essa. Está vendo que foi encontro de sensibilidade. Nem o nome dele eu sei qual é. Juan Melé. Hein? Juan Melé. Interessante, muito parecido. Legal. Parece com um cartãozinho que eu distribuí aí. Engraçado, quadro igual a esse nós já fizemos muito, né? Há 50 anos atrás. Eu nunca vi esse artista, nem o nome dele eu sei. Só sei que Valdemar Cordeiro. Ah, Valdemar Cordeiro, então. Esse aí é brasileiro. É brasileiro e muito parecido com os quadros que a gente fazia. Quer dizer, não sei se todo mundo frequentava os mesmos lugares e tudo, né? Para poder fazer um quadro desse, a gente colocava fita gomada assim para a tinta não sair do lugar. Levava muito tempo para fazer. Viu? Vamos. Ivan Serpa foi considerado por Mário Pedrosa o papa do construtivismo brasileiro. Ganhou o primeiro prêmio na Bienal de São Paulo e com isso ele ficou conhecido, assim, foi um artista muito importante do Rio de Janeiro. Depois ele criou uma escolinha de arte, fez uma escola no Museu de Arte Moderna do Rio. Vários artistas passaram por essa escola. Agora, o Ivan Serpa, depois, na década de 60, começou a fazer uma pintura completamente diferente. Eu acho que começou a soltar com uma pintura assim, figurativa, mas muito solta, viu? Eu acho que todos nós mudamos depois de algum tempo. O construtivismo serviu de base
Mas a gente mudou por uma necessidade, era disciplina e liberdade. Teve uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio, que foi justamente com esse tema, disciplina e liberdade, dentro da arte abstrata ou da arte construtiva. A disciplina dentro da arte construtiva, a liberdade dentro da arte abstrata. Me lembro que eu fui correr a exposição com alguns dos meus netos que estão aqui por perto. Então falaram, você deve estar na aula da liberdade, né? Falei, não, eu posso estar dos dois lados, de um lado ou do outro. E estava na aula da disciplina, da ordem, com 2 quadros. Volpe também participou desse movimento construtivo em São Paulo, mas era uma artista independente. Independente porque ele não se filiou a nenhum, como se pode dizer, a nenhum grupo. Ele não se filiou ao grupo concretista, nem ao grupo neoconcreto, né, que aconteceu no Rio, mas ele era independente. Assim como Maria Helena também foi sempre uma artista independente, né? Então, fala um pouquinho dos independentes e do Volpe. Independentes são todos aqueles artistas que não se ligaram muito ao concretismo de São Paulo e ao neoconcretismo do Rio de Janeiro. Então, são considerados independentes, porque é um encontro maior de sensibilidades. Volpe era meu amigo, encontrava Volpe nas Bienais de São Paulo, nós nos reuníamos ali no café para discutir arte, era muito importante. O Volpe começou como pintor de parede, depois ele foi ser pintor de cavalete mesmo e depois muralista também, muito famoso. Volpe ficou famoso também pelas bandeirolas, até nunca tinha visto um quadro preto e branco do Volpe. Primeira vez que eu vejo, mas ainda tem um remanescente figurativo. E nas bandeirinhas ele ficou mais famoso ainda, porque as bandeirolas de São João e tudo, ocupando o quadro inteiro, painéis enormes. Era uma pessoa muito especial. Tem hora que a gente encontra um parente aqui próximo, sem nunca ter visto na vida, sabe? Nunca vi o quadro dela nem nada, eu estou achando muito parecido com as colagens minhas. Não, depois que a colagem se transforma em gravura, aquelas gravuras que vêm de São Paulo, né? Não é? Feitas a partir das colagens. Tem alguns que são parecidos com os da Mirachenda. Mirachenda é muito mais famosa que eu, ela já faleceu, viu? Mas eu não sou tão famosa, mas estou viva até hoje. Hélio Oiticica é muito conhecido, um dos artistas mais conhecidos do Brasil, é o único que corre o mundo inteiro, todo mundo conhece Hélio Oiticica, porque ele partiu do construtivismo para abrir o campo para a arte contemporânea. Ele saiu da palheta, do quadro, assim, para partir para espaços maiores. A exposição dele no Museu de Houston, e no Texas, nos Estados Unidos, tem móveis colocados assim, colocados em fio no teto, né? Móveis coloridos, onde a gente pode passar por dentro. Também em Inhotim, no Museu ao Ar Livre de Inhotim, vocês podem ver também um trabalho muito importante de Hélio Oiticica. Ele trabalhou tanto, as maquetes dele dariam até quase para chegar até a arquitetura. Mas é porque ele pesquisou muito o espaço, os grandes espaços. Foi pena que Hélio Oiticica faleceu ainda muito jovem, mas a produção dele foi muito grande e ele ficou muito famoso, um dos maiores artistas do Brasil, ele e Lígia Clark. Lígia Clark, ela foi minha colega no Colégio Sacré-Cœur. Nós duas sentávamos na mesma cadeira, na mesma carteira dupla, desenhando o tempo todo, sabe? Eu desenhava artista de cinema e ela desenhava garotas de Alceu. Depois, um belo dia, passados muitos anos, ela foi para o Rio e eu fui para a Índia.
Muitos anos, numa das minhas viagens de volta para o Brasil, procurei Lígia Clark. Eu ia escrever, estava escrevendo meu livro, Os Caminhos da Arte, queria uma entrevista com ela. Então eu falei, Lígia me recebeu muito bem. Quando eu cheguei, falei, estou pesquisando isso, a arte como forma de transformar o ser humano, estou pesquisando os orientais, o I Ching, Douyin. Ela falou, mas isso é o meu trabalho. Eu falei, mas você descobriu isso por você mesmo, é mais importante. Eu fui pesquisar lá no Oriente, mas não é mas o trabalho dela começou a despertar para um trabalho que se aliou à terapia, não é? A descoberta de que a criatividade, essa possibilidade criativa da pessoa se curar de doenças e tudo, sabe? Lígia estudou com Roberto Mollemax no Rio de Janeiro, depois fez um curso em Paris, depois ela foi professora da Sorbonne, mas ela ficou, como expositora, ela é mais conhecida pelos bichos. Os bichos são esses que vocês estão vendo assim, são forma da gente poder mexer, transformar. O próprio é para dar possibilidade ao espectador de participar, participação do espectador. Era isso que acontecia na década de 80. Todo mundo podia fazer. Quer dizer, os artistas estavam preocupados em dar para o espectador a possibilidade dele também criar. Bom, os colchões da Lígia Clark ficaram famosos também. São colchões com bolinhas de isopor. Eu fui visitar uma Bienal de São Paulo, e ela dizia, pode deitar no colchão, que é muito bom, que relaxa totalmente. Agora, a experiência de relaxar, eu percorrendo a Bienal, eu vi duas pessoas relaxando, dormindo mesmo no colchão. Não vou falar quem eram as pessoas, mas eram meio conhecidas, sabe? Então, estavam dormindo. Então, a turma falava assim, colchão é tão bom que faz dormir. Você está vendo esse casal aqui? Deitou, com certeza vieram cansados de viagem, tudo, viram um colchão bom e dormiram. Então, é isso.